Eu gostaria de convidar o professor José Rigoni Júnior para que venha aqui à frente. Gostaria de apresentá-lo a vocês. É uma alegria ter o Rigoni conosco, uma pessoa de grande zelo e competência na educação, fazendo diferença onde ele está. José Rigoni Júnior é formado na USP, Universidade de São Paulo, uma reconhecida instituição, trabalhando com instituições de alto desempenho, como o Vértice, em São Paulo, o Santa Mônica, no Rio de Janeiro, autor e teórico de avaliação acadêmica intraescolar, criador das principais práticas de auditoria pedagógica. Como professor de métodos avaliativos para a educação escolar, introduziu no Brasil o método de avaliação por nota real e leva em consideração critérios estatísticos objetivos, mensuráveis, que validam e ponderam a avaliação intraescolar em curso e produz informação preditiva, relevante das amostras de aluno na capacidade de demonstração de conhecimento pós-ciclos de aula em turmas heterogêneas. Desde 2012, assumiu a diretoria pedagógica da Vestibular e Educacional e, em 2017, a diretoria de Formação e Pesquisa, responsável hoje por formar e auditar mais de 70 colégios de alto desempenho dentro e fora do Brasil. Nós estamos vivendo a era chamada Data Driven. Data Driven significa direcionado por dados, guiado por informação obtida por dados. Nada mais contemporâneo e relevante de que pensar o que uma avaliação séria e o que os dados podem apontar na questão do alto desempenho de uma escola. Professor, seja muito bem-vindo. O Congresso ANEB abre as portas para o senhor e a gente quer muito ter esse momento com alegria aqui, os próximos 90 minutos. Fique à vontade. Bom, boa tarde, né, a todo mundo. Tenho a difícil missão de ficar com vocês esses 90 minutos acordados após o almoço, nesse calorzinho bom daqui de João Pessoa, né? E com o pessoal alguns ainda chegando. Então, vamos tentar ser o mais prático, objetivo possível. Quero comentar algumas coisas com vocês, acho que de antemão, até para a gente alinhar expectativas muito bem, né? Assim, primeira coisa, quando eu vou falar com o pessoal que é de escola, eu sempre gosto de fazer um pressuposto bem claro, que eu sou professor, mas eu sou professor de sala de aula mesmo, tá? Eu sou professor raiz, vai. Eu enfrento aluno, é o normal. Piso no pátio, esse tipo de coisa, tá? E até brinco assim que a minha formação, eu comecei a dar aula há mais de 20 anos atrás, no 6º ano à tarde, em Alphaville, lá em São Paulo. E fui contratado no 18 de julho, no meio do ano. Por que eu fui contratado no 18 de julho? Porque os 3 professores daquelas turmas do primeiro semestre tinham ido embora. E quando a Rosa Maria, que era a diretora, me contratou, ela falou uma coisa assim que até hoje eu não sabia nada, né? Morava numa república, eu saí de casa para estudar fora, então eu ficava morando em república. E um amigo da república via com pendura danada, eu falei, se surgir alguma coisa na sua escola, me indica. Mas não tinha dado aula ainda. E aí foi muito fácil entrar na escola, porque eu cheguei, a diretora estava lá no mês de julho para fazer entrevista, e quando eu cheguei, ela falou assim, fez uma entrevista de uns 10 minutos no máximo. Falou, você topa fazer uma aula teste agora? Aí eu falei, topo. Estou precisando do emprego, né? Fui lá, comecei a aula teste, mas com 5 minutos da aula teste ela parou. Não, tá bem já, tá tranquilo. Vamos voltar para a minha sala. Aí voltamos para a sala dela, lá do lado da mesa, eu do outro lado da mesa, assim. Ela falou assim, me dá sua mão. Ela falou assim, eu vou te dar a oportunidade de você ser professor, mas você vai me prometer uma coisa. Você vai me prometer que você não vai me largar essas turmas até dezembro. Você vai pegar e você vai ficar com a gente até dezembro. Se você ficar, você vai ficar para sempre aí. Então, eu falo assim, quem já enfrentou 5 turmas de 6º ano à tarde,
depois de ter passado 2 professores no primeiro semestre, e gostou da profissão, é porque está no sangue o negócio, né? É da carreira mesmo. Então, assim, às vezes tem uma diversidade ou outra, mas a gente vai tocando, né? E agora é só descer o morro, né? Eu estou meio sentindo igual o Daniel aqui, assim, né? Só olhando para o povo, muita gente ainda chegando, mas a gente vai dar conta, tá bom? Bom, agora de fato me apresentar, né? Agradeço ao professor Jean pelo convite. Um outro recado que eu queria dar. Embora eu sou professor, eu não sou palestrante. Eu falei para o professor Jean quando ele me convidou. Eu falei, professor, eu não sou assim, né? Eu dou aula, então vou tentar ir mais ou menos num ritmo de aula aqui. Mas como está todo mundo inteligente de escola, acho que vai, né? Acho que dá conta, tá bom? Eu acho muito legal o palestrante igual a Iolene, que aí no final tem, né, um punch, e aí joga a estrela, e eu fico emocionado, de verdade. Assim. Eu falo assim, caramba, será que um dia eu chego lá, né? Mas, enfim, ó. Qual é o objeto do que a gente vai trabalhar hoje, tá? Bom, basicamente, o que o professor comentou é muito verdadeiro, a gente está numa era meio de dados mesmo, tá? E como tudo que é novo ou que aparece como novo, tem um certo fetiche, tem uma certa, sabe, um ar de superioridade, data science, data analytics, e isso tudo é verdade mesmo. E a gente hoje tem capacidade de enxergar melhor ou com uma lupa maior algo que a gente não via. Uma coisa é eu olhar um quadro a 10 metros de distância, a 30 metros de distância. Outra coisa é começar a ver de perto. E o advento do aumento do processamento dos computadores nos últimos 30 anos deu condição para a gente fazer isso. Mas nenhum dos dados que a gente hoje trabalha é novo. Na verdade, é que a gente não trabalhava com dados, a gente trabalhava com as nossas percepções. Mas, de alguma forma, vou fazer um parênteses bem assim, a gente trabalhava com dados, sim, e todo mundo aqui trabalha com dados. E é desde pequeno. Vamos tentar dar um exemplo? Quando sua mãe, você era pequena, falava assim, apaga a luz, que você já saiu do quarto, não sei o quê, ou sai desse chuveiro que está demorando demais. De alguma forma, aquilo ela estava trabalhando com dados, né? Quando ela fala assim, você deixou a luz acesa, não é você que paga a conta, é porque ela já sabe que não tinha ninguém ali, não existia necessidade daquela luz estar acesa, aquele quilowatt-hora que está sendo gasto vai vir um determinado momento e o boleto não vai chegar em nome seu, vai chegar em nome dela. E, em última, assim, fazendo um exemplo bem básico, isso é trabalhar com dados. Quando alguém fala para você assim, pô, vai ter um evento na cidade X, vamos comigo? A gente pega o carro e vamos para lá e a gente assiste? Aí você fala assim, mas espera aí, quantos quilômetros é dessa cidade, né? Intuitivamente. Você fala assim, não, é 450 quilômetros só de ida. Você começa a falar assim, com esse dado novo, minha decisão começa a ser afetada. Vocês concordam? Então, quando a gente fala trabalhar com dados, talvez para a educação é trabalhar com novos dados que a gente não trabalhava, mas que a gente já trabalha com dados faz tempo. Vamos pegar dados subjetivos? Porque não é porque é subjetivo que não é um dado, não, é um dado relevante. Você tem aquela criança, aquele adolescente que ele é complicado dentro da escola. Ele te dá trabalho continuadamente. Ele é inquieto demais, ou ele é atormentado mesmo, ele é aluno ruim, porque tem aluno ruim, tá? Os dados mostram isso, que aí quando você fala assim, o pessoal acredita mais. Mas tem aluno ruim, não precisa ser cientista de dados para saber que tem aluno ruim. Ele pode não ser um sujeito ruim, não será um cidadão ruim, mas como ser aluno é um comportamento esperado do sujeito, porque ser aluno não é natural. Ser professor não é natural. Ou ser um juiz não é natural. Isso a gente forma ao longo da vida, você não nasce, né, predestinado a ser o juiz. Não. Você vai se formar, o caminho da vida vai te levar. Se você chegar num hospital e encontra um médico lá de bermuda florida, jaleco, havaianas, cabelo
queimado de sol e parafina. Aquele dado que você pega de entrada te gera um comportamento, não gera? Gera um comportamento. Isso é um dado. Então, quando a gente fala em trabalhar com dados, é que a gente começa a objetivar e pegar grandes massas de informação que o ser humano sozinho demoraria 5, 10, 15 anos de estudo para enxergar essas particularidades, e os computadores hoje dão velocidade. Mas só para a gente tirar um pouco dessa grande esfera, sabe? Nossa, o data science, o cientista, aí parece lá o videozinho do hackerzinho no escuro, e letrinha subindo, não é isso não. Trabalhar com dados é trabalhar com o que a gente já tem, mas enxergar o que a gente não enxerga. Ou o que, às vezes, só uma experiência de 30 anos fazendo a mesma coisa traria para a gente o insight, a percepção. E hoje a gente consegue encurtar os tempos. Tudo bem? Então, quando a gente fala trabalhar com dados, tem que ser muito objetivo que eu consigo, mas não é porque eu trabalho fora do Brasil com isso, lá na Europa, e você não, pelo contrário, porque você já trabalha com dados. E os dados estão aí. O que a gente faz hoje é catalogar, organizar, filtrar, enxergar algo que, às vezes, a olho nu não dava. E outra coisa é que quem trabalha, de fato, em escola, pisa no pátio, a gente não tem só o tempo para trabalhar com os dados. A gente tem mãe e pai mimado que chega dentro da escola. Não é o filho, não, é o mãe e o pai mimado. A gente tem, igual a Iolene falou de manhã, 5 professores de Covid na mesma semana, no mesmo segmento. Você tem... A gente tem que ter muito claro que a gente está falando de escola. E para trabalhar com dados de qualquer coisa, tem que ser de escola real. Porque eu trabalho em escola real. Hoje, eu tenho a felicidade de trabalhar num colégio que foi fundado em 1660. Foi Henrique VIII que fundou o colégio. O Henrique VIII. E tem tudo para ser o avesso dessa história, né? Mas não é, não. Porque o que acontece só... E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Os europeus, por exemplo, eles são muito mais fechados a qualquer tecnologia nova, tá? Muito mais fechados. A gente, o Brasil, os americanos no geral, mas o Brasil, essencialmente, a gente é muito aberto, é muito mais rápido, a gente tem adesão, a gente se adesiva a o que há de novo, o que é bom em muitos momentos. A gente reduz uma série de percalços. Mas quando a gente vai falar de educação, de fato, a gente tem que fazer só um pequeno exame. Todos nós fazemos parte de um setor que trabalha em prol da educação, concordam? E educação, a gente poderia ler da seguinte forma. Imagina um gráfico de pizza. Ok? Eu poderia ter projetado ali, né? Mas eu quero que vocês... Imagina um gráfico de pizza. Uma fatia bem grande chama família. Talvez quase metade ali. Um quarto chama escola. Aí depois, aquele outro quarto que falta, pode ser dividido em um montão de fatia. Perfil psicológico, capacidade cognitiva, acesso, classe social, religião, fé, e aí vai. A pizza toda chama educação. O que a gente faz e opera de fato, em prol da educação, é a escolarização. A gente faz esse recorte chamado escola. E a gente precisa de algo chamado família. E a gente precisa de uma série de outros fatores para concretizar uma boa educação. Só que a gente, ao longo dos anos, e não é uma jabuticaba, não foi só no Brasil que isso aconteceu, não. Principalmente a partir dos anos 60, com a mudança do perfil de família que você ocorre no mundo ocidental, a partir dos anos 60, isso se acelera muito bem, a escola começou a ser quase como o local da terceirização da educação. A família fala assim, não, isso é coisa da escola. Aí o menino é mal educado e a escola reclama com a gente. Né? É nosso papel, sim, estar junto com esse povo, tá? De ajudar. Porque se a família não dá conta, aí só que a gente não vai conseguir fazer milagre. Mas no que a gente faz, chamado escolarização, a gente tem que trabalhar firme nisso.
Então, eu fiz esse introito de o que é trabalhar com dados, para você ver que é possível trabalhar o tempo inteiro com dados, e você já trabalha com dados. Como você trabalha com dados? Vamos pegar o exemplo que eu acabei de dar? Quando a mãe fala para o filho, você não apagou a luz lá, você acha que a luz está barato, você saiu do quarto e deixou tudo aceso? Ela, sem ter nenhum computador, nenhuma planilha, ela está trabalhando com dados. Ela sabe, olha, não há necessidade da luz do quarto estar acesa, ele já não está mais ali. O quilowatt-hora está sendo gasto da mesma forma, isso vai ser computado lá na companhia elétrica e vai chegar um boleto para eu pagar com luz que eu poderia não estar pagando porque não deveria ter usado. Então, dá para ver como o tal do trabalhar com dados é de modo a você racionalizar uma informação que você já tem, de básico, para a gente começar isso. Quando a gente fala assim, olha, vamos no evento, não sei na onde, vamos. Aí o cara fala, mas é 450 quilômetros de carro só de ida. Aí você fala assim, pô, se o evento é 450 quilômetros de carro só de ida, eu já começo a pensar 10 vezes se eu vou nesse evento. Por quê? Porque eu já tenho um dado novo. Tudo bem? Então, assim, trabalhar com dado é possível, trabalhar com dado não é uma coisa de outro mundo, embora tudo que venha relativamente novo possa nos parecer como uma nova tecnologia, sabe? Não é. Se você pegar, acho que uma coisa que todo mundo tem no computador há uns 20 anos ou 25 anos no mínimo é um Excel, que é uma planilha, e já é trabalhar com dados. Quando a gente pegava, eu tenho, por questão pessoal, eu coleciono fotos de escolas e documentos escolares. Eu tenho quase 4.000 fotos organizadas. Escolas no mundo, quase no mundo todo, onde minhas e dos outros, e boletim, prova. Eu tenho coisa de 1.600 tábulas de nota em 1.600, coisa muito legal. Uma hora a gente combina, em um dado momento eu mostro as coisas para vocês, tá? E quando você olha, já estava tudo lá. Isso tudo já ocorria. E hoje a gente tem uma questão de ordem demográfica, de acesso, tem muita questão econômica no meio do caminho, e que a gente não pode ser mais romântico numa era onde a gente tem cada vez mais acesso aos dados. Mas trabalhar com dados a gente já sabe. Quando você manda apagar a luz, que a luz está acesa, é trabalhar com dado. Dito isso, vamos começar? Então, o título meio que, como eu comentei com vocês, eu não sou um palestrante, eu sou professor, então eu vou tratar mais ou menos como uma aula. E sendo uma aula, quem se tiver à vontade para erguer a mão, até porque como tem 90 minutos, agora só uns 80, é muito tempo, né? Para a gente fazer uma coisa mais dinâmica, quem estiver à vontade pode levantar a mão, perguntar. Se for algo muito extenso, eu te respondo fora. Se for algo muito descontextualizado, mas se não, a gente vai aqui mesmo. Então, o título meio da aula é assim, análise de dados e a busca por uma escola de alto desempenho. Então, a primeira coisa que vamos fazer um recorte bem claro, quando a gente adjetiva ali, assim, escola de alto desempenho, a gente está falando da escola, a gente não está falando do aluno. Que eu poderia colocar análise de dados e a construção de alunos, ou a formação de alunos, ou a indução de alunos de alto desempenho. Sabe por que eu vou começar pela escola? Porque não vai ter escola no mundo que vai atingir grandes resultados acadêmicos dos seus formados, dos seus alunos, se a sua equipe for de baixo desempenho. O alunado responde a um reflexo do trabalho interno. O alunado se identifica, famílias, pais, com o trabalho interno, com aquilo que você passa. Então, quando a gente fala de escola de alto desempenho, começa primeiro por vou colocar aqui com um parênteses, por uma empresa de alto desempenho. Porque a escola é uma empresa, ou eu estou enganado? Ela é uma empresa. Só que nós não temos uma única missão. A nossa missão transcende somente o lucro ou uma empresa que não tem impacto. Então, a primeira coisa que a gente fala assim, a gente tem que trabalhar e se esforçar, construir ao máximo para quê? Para ter uma empresa, uma escola, uma gestão interna muito factível, muito boa, muito bem preparada, inclusive para trabalhar com o tal dos dados. Sabe por quê? Pelo seguinte, sabe inspetor?
inspetor está lá, faz inspetoria, olha o corredor, e ele não trabalha com dados, ele vê algo errado e fica quieto. Porque você identificar o erro aparente é trabalhar com dados. A gente vai aprofundar essa história dos dados, tá? Mas para a gente tirar um pouco desse fetiche, data science, data não sei o quê, e olha que eu trabalho com isso, tá? Então, eu falo assim, eu tenho uma propriedade de falar isso, porque às vezes a gente chega com termos muito fortes que as pessoas se fecham. E não, trabalhar com dado é coisa simples e a gente já faz. Agora a gente tem que trabalhar talvez enxergando coisas novas. O que a gente vai